Crise no cenário bancário. A gente está vendo aí muitas mudanças no setor bancário nos últimos tempos, e aqui a gente já viu no Brasil, né, muitas mudanças na última década, fintech surgindo, os bancões tendo que se atualizar para poder continuar crescendo como eles fizeram, né? Mas fica sempre a dúvida: será que o setor bancário ainda é um setor que vale a pena investir? É algo que para o futuro tem uma boa projeção? Para falar sobre isso, eu trouxe o Luiz Fernando Araújo, mais uma vez CEO da Finacap, aqui para conversar com a gente, para dar mais informações sobre o setor. Então, você vai assistir a entrevista depois da vinheta, mas antes, deixa o seu like aqui. Também se inscreve, você que não é inscrito, segue a gente lá nas redes sociais, @mandeiplay_podcast e eu, o Fabrício Duarte, no Instagram. Depois da vinheta, a entrevista. Estamos aqui mais uma vez com o Luiz Fernando, o CEO da Finacap, Luiz Fernando Araújo. Luiz, já é a terceira vez que a gente conversa, hein, Luiz? Já tá ficando figurinha marcada aqui. É o freguês. Seja bem-vindo, Luiz. Prazer falar com você de novo. Obrigado, Fabrício. Prazer falar com você sempre. Ótimo. Vamos lá. Hoje o assunto é um assunto que tá quente no momento, né? A gente só ouve falar sobre isso no rádio, noticiários, quando a gente vai falar de economia, que são os bancos. A gente está vendo muita coisa acontecer nos bancos lá nos Estados Unidos, principalmente bancos quebrando. Tem o Credit Suisse também, um assunto que está em alta agora. E fica a pergunta do quanto isso impacta aqui no Brasil. Né? Então eu queria já saber de cara, toda essa crise que está acontecendo lá nos Estados Unidos, bancos na Europa também. Tem algum risco ou qual que é o impacto que os bancos brasileiros podem sofrer, Luiz? Vamos lá. No mercado, eu me lembro de 2008, foi uma crise financeira, uma crise bancária na época. Na hora que você tem esse pânico, evidentemente que todo mundo sofre, né? A gente sofreu na época, né? Você teve uma queda muito forte no preço das ações de uma forma geral, né? Porque uma crise bancária afeta toda a economia, né? E todas as empresas inclusive até para como existe um movimento que no mercado, no jargão, se fala flight to safety, né? Um voo para a segurança, você tem uma venda generalizada aí de ações aí para buscando ativos de baixo risco, né? O chamado risk off, né? O movimento de saída de risco de uma forma geral. Então isso afeta nesse sentido os bancos e assim como todo o mercado acionário de uma forma geral, e todos os ativos de risco. Agora, do ponto de vista fundamentalista, né, ou seja, como isso afeta o balanço dos. Eu não vejo muito problema na questão, nesse ponto de vista. Tá? Os nossos bancos, inclusive, eles operam muito bem, sempre operaram. Né? Na verdade, os principais bancos hoje do brasileiros são hoje né, tem essa participação elevada de mercado por conta de operar bem no cenário de juros altos. Né? Sempre foram bancos que operam com pouco crédito, muito conservadores na concessão de crédito, né? Sempre administraram muito bem essa questão da inadimplência e operaram muito bem tesouraria. Então, eles navegam muito bem nesse cenário de juros altos e eu acho que isso vai continuar acontecendo. Principalmente nos maiores bancos. Né? Os bancos menores hoje tem aí você pode dividir, né? Você tem os bancos tradicionais menores de crédito, né? Que Uhum. tem talvez aí um maior problema aí, porque você tem realmente com essa elevação na taxa de juros, principalmente o setor de varejo tem sido pressionado aí com taxa de inadimplência mais alta. Mas também a gente vê que esses bancos são muito capitalizados e não vemos aí nenhum maior problema de risco sistêmico, né? E você Uhum. tem também nessa linha fora dos grandes bancos brasileiros, você tem as novas plataformas que surgiram aí nos últimos anos, foram um grande sucesso aí no mercado de ações no Brasil, no mundo todo, as fintechs, que também aí estão sofrendo muito mais, não é nem tanto um problema aí da questão da crise bancária, né, da crise de confiança, mas até por conta da frustração com normal que acontece. Você tem aí quase 10 anos aí de valorização muito forte nessas empresas de tecnologia e você está chegando num momento aí de estagnação aí, pelo menos é nossa percepção desse movimento de valorização, né? Então você tem preços altíssimos, né, que embutem taxas de crescimento muito altas
e que, de certa forma, o mercado está reavaliando essa capacidade de crescimento e está reprecificando esses ativos. Então, eu acredito que não tem, como eu falei, dentro do, no médio e longo prazo, essa crise bancária na Europa não deve afetar fundamentalmente nosso sistema financeiro. Sim, você falou das fintechs, né, e de supervalorizações. A gente teve aqui no Brasil um caso muito emblemático que foi o do Nubank, que fez o IPO e se tornou mais valioso, né, mais valioso que o Itaú aqui no Brasil, com muito menos tempo de existência, faturamento que só um trimestre tinha dado positivo. Só que aí logo depois do IPO ele teve uma correção e foi para 60%, né, perdeu na verdade 60% do valor. E hoje pode-se dizer que ele já está num preço justo ou ainda está inflacionado o preço do Nubank? É como você falou, muita expectativa muito alta de crescimento. Você tem uma operação como a do Nubank, muito pequena ainda em relação aos grandes bancos, ser precificada pelos preços que foram, né, superando aí o valor de mercado aí de todos os grandes bancos locais. E isso por conta dessa questão que a gente acabou de falar, né? É uma expectativa, muito dinheiro para esse segmento, né, procurando ativos de tecnologia e acaba isso, como qualquer ativo, você tem muita demanda e pouca oferta, o preço acaba refletindo esse desequilíbrio, né? Eu acho que isso está voltando ao normal. Eu acredito até que a operação do Nubank é uma operação muito interessante. Eu acredito que existe efetivamente uma mudança de paradigma aí no setor, né? Eu acho, inclusive, que esses eventos aí com o SVB nos Estados Unidos, né? Em que você acabou, a gente viu que na hora H o governo acabou socorrendo, né? E garantindo todos os depósitos, ou seja, toda aquela ideia de que em 2008, né, aquelas políticas no sentido de para transformar o sistema mais seguro, com capitalização dos bancos, com a questão da aumento da mudança nas regras nesses eventos de liquidez, tudo isso acabou rapidamente sendo desconsiderado e o banco e o governo americano, né, através do Federal Reserve e do FDIC, né, do FGC dele lá, acabou simplesmente garantindo para evitar um risco sistêmico, né? Esse é o discurso sempre. O governo acabou assumindo todas as dívidas e protegendo o sistema, né? E que a gente, isso o problema do moral hazard, do risco moral. Isso aqui acontece sempre. Isso é o grande problema que era em 2008 e voltou a ser do sistema financeiro. Eu imagino isso vai ter você vai ver agora começar a ter uma reação política, principalmente, provavelmente isso vai até ser pauta de discussão nas eleições americanas, né, com relação a essas decisões que foram tomadas. Né? Você está socializando os prejuízos, né? Isso é um problema que ocorreu lá atrás e vai voltar a ser uma discussão muito séria, porque que esses depositantes, principalmente os que têm acima de US$ 250 mil, foram protegidos, né? Em tese, Uhum. né? E quem paga essa conta que é a sociedade, por que a sociedade deve pagar essa conta? Então, tudo isso vai voltar a essa discussão. E eu acredito aí com essa tecnologia mais madura, por exemplo, a moeda digital, né? Toda essa tecnologia desenvolvida pelas fintechs, isso vai ser muito útil, inclusive para talvez implementar aí um novo cenário regulatório, né? E aí realmente a gente precisa analisar muito cuidado quais são esses bancos tradicionais, como eles vão se adaptar a esse novo cenário. Então, empresas como o Nubank, apesar de toda essa questão que a gente está falando aqui de supervalorização, elas estão mais aptas a navegar num cenário com mais tecnologia, num novo cenário regulatório. Tá? Eu acredito nisso. E a gente precisa realmente ter, apesar de os bancos grandes estarem muito baratos, e ainda estarem com a rentabilidade muito alta, se apesar de todos os problemas de inadimplência, você vê aí que o Itaú ainda está com rentabilidade sobre patrimônio próximo aí dos 20%. Então Uhum. é uma rentabilidade alta, preço baixo, mas você precisa ver até que ponto essas instituições vão conseguir, né? Até que ponto esse cenário regulatório ele vai se ajustar agora com todos esses problemas que a gente está vendo aí acontecendo no momento e como esses bancos tradicionais vão se adaptar e vão se ajustar para esse novo cenário.
Uhum. Sim. Você comentou agora do resultado do Itaú, né? Lucro. O Itaú tem historicamente resultados muito bons, mas tanto o Itaú, o Bradesco e o Banco Santander, Santander. eles reportaram no quarto trimestre de 2022 um resultado um pouquinho mais fraco, enquanto que o Banco do Brasil teve um resultado muito bom, né? Isso foi algo pontual para esse quarto trimestre ou é algo que tende a se manter, Luiz? Eu acho que sim, Fabrício. O Warren Buffett costuma dizer o seguinte, que você só sabe o lucro dos bancos depois de 5 anos, né? Porque o lucro ele depende muito de políticas contábeis, né? De avaliação gerencial aí do qual é o quanto você quer lançar como provisão, se você lança mais provisão ou menos provisão do que o que efetivamente vai ocorrer de inadimplência, tá certo? Então, eu imagino que no médio e longo prazo, veja, aí é aquela questão que a gente falou de adaptação para o novo cenário. Eu acho que os bancos públicos têm mais dificuldade, até por a questão que a gente já falou no episódio anterior de empresas públicas, né, de estatais, quer dizer, além de você ter todo o problema tecnológico, regulatório, né, de você se ajustar ao novo cenário, você tem, além disso, você tem um problema de intervenção política. Então, eles têm muito mais dificuldade de se ajustar ao novo, ao novo paradigma de negócio no sistema financeiro. Se efetivamente o sistema alterar, isso também é uma premissa que pode não ser verdadeira. Então, você tem razão, aí no curto prazo o resultado dos bancos privados foi muito ruim, até porque avançaram mais no crédito, Uhum. mas eu acho que no médio e longo prazo ainda são instituições que têm mais capacidade de se adaptar tecnologicamente do que os bancos estatais. Certo. E lá, você comentou também um pouquinho sobre a crise lá do SVB, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, está muito relacionado com os títulos podres e também ao aumento da inflação, né? A taxa de juros lá também É. impactou nesse cenário que a gente está vendo. Corre um risco de isso impactar também a Selic aqui, de levar a nossa Selic a subir? E não, eu acho até o contrário, viu, Fabrício? Porque o que é que acontece? Toda crise financeira, né, crise bancária, vai gerar aí um problema no crédito e na economia, né? Você tende até a aumentar as chances de uma recessão lá nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Você falou também da Europa, o Credit Suisse, e você pode ter uma contaminação na Europa também, e tudo isso só dificulta mais aí vamos dizer, favorece mais a probabilidade aí de uma recessão no curto prazo. Então, e aí uma recessão você evidentemente tira a pressão na inflação, que é o grande problema global para essa questão da taxa de juros. Acho que o Banco Central, todos os bancos centrais do mundo estão reavaliando até que ponto a inflação é o maior problema ou a recessão agora é o maior problema, né? E aí vão talvez ser mais é, é, alinhados aí com a política de redução nas taxas de juros, né? Eu acho que esse é o cenário mais provável a partir desses dados que a gente tem hoje com relação à crise financeira. Certo. Sobre os outros bancos, bancos menores aqui, até mais tecnológicos no Brasil, talvez não tão mais tecnológicos, né, como por exemplo BTG, Banco Pan, mas bancos menores do que os bancões que a gente conhece, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco. Esses bancos, a fase de crescimento deles, tiveram uma boa fase de crescimento, né, nos últimos anos. Você acha que ela já acabou? Ou o que que a gente pode esperar desses bancos menores aqui no Brasil? Não, eu acho que não acabou, Fabrício. Eu acho que até eles estão na direção correta. Lógico que você, como a gente falou aqui, você tem aí alguns exageros na precificação dessas operações e, e na capacidade e na velocidade desse crescimento, mas efetivamente eu acho que é o cenário que vai prevalecer cada vez mais essa ideia de plataformas abertas, do marketplace financeiro. Eu acho que esse é o que deve prevalecer aí é o paradigma aí que o sistema deve ter aí para os próximos anos, tá? Então, eu acredito que os bancos tradicionais estão vendo essa mudança, estão fazendo investimentos e procurando, né, criar, né, seus próprios ecossistemas, seus marketplaces. Lógico que tem a dificuldade do legado, né?
são empresas que operaram no modo tradicional ao longo de vários anos e foram bem sucedidas dessa forma, então elas vão ter que, alguns vão ter sucesso, outros não. E eu acredito que mas também as plataformas, veja, você tem, tem um termo que se usa também na academia, the winners takes all, né? É o ganhador, você não vai conseguir ter vários ecossistemas, né? 10, 20, você vai ter pouco, né? A gente tem no caso do comércio, por exemplo, do e-commerce, você tem um pouco como a visualização de como isso acontece, né? Você tem lá a Amazon, você tem poucas plataformas que se estabelecem, porque não dá para você ter muitas plataformas, né? Você tem que ter o ecossistema que seja eficiente, que consiga atrair os players, né? Tanto os consumidores como os fornecedores, né? E justamente o tamanho é fundamental. Então você vai ter aí alguns vencedores que vão é, capturar a maior parte do valor desse negócio, né? E muitos vão ficar para trás. Isso efetivamente é um fato. E esse é justamente o grande risco aí de você investir num segmento. Acho que é esse. A gente tem que tentar sempre estar Uhum. olhando qual é a operação que está se estabelecendo aí como o principal, os principais ecossistemas aí do sistema financeiro. Então, vendo isso, a gente pode falar que os bancos ainda são uma boa opção para uma carteira de longo prazo? Eu acho que sim, são empresas defensivas. é, a gente está falando aqui tudo de cenários de médio e longo prazo, então, principalmente no curto prazo, aí você tem operações, as grandes operações bancárias no Brasil são extremamente baratas, né, rentáveis, com boa distribuição de dividendo, então tem baixo risco do ponto de vista fundamentalista, né? É uma aposta assimétrica, como a gente gosta de dizer. Você tem baixo risco de queda, né, e uma possibilidade de alta muito interessante. Né? Então, nesse ponto de vista, eles são bons investimentos e com essa ressalva. Né? A gente precisa estar sempre avaliando até que ponto essas operações. O banco é como a gente estava até lendo esse fim de semana, né? Nenhuma agência de rating conseguiu identificar o SVB, por exemplo, tinha um rating excelente até simplesmente quebrar, né? Então o banco é um negócio extremamente estável, né? Você não tem ativos, o principal ativo é a confiança, então na medida que você tem um problema de uma crise de confiança, esse ativo vale zero rapidamente, né? Passa de independente aí dos seus do seu balanço, né? Isso aí se evapora muito rapidamente. Então, principalmente no setor bancário, é um negócio bastante instável, mas eu acredito que o nosso sistema financeiro é sólido, os bancos são têm um market share, né, e uma participação no sistema muito crucial para o funcionamento da economia, né? Você tem o fenômeno do too big to fail, quer dizer, no nosso caso, os quatro principais bancos simplesmente eles são indispensáveis, né? Não existe sistema financeiro no Brasil sem esses quatro bancos, então são alternativas interessantes, acho que de baixo risco e com a rentabilidade ainda bastante interessante. Excelente. Muito bom, Luiz. Um prazer conversar com você de novo. Ah, como é que o pessoal acha a Finacap? Opa! Aí a gente tem um site, o Hum. www.finacap.com.br, né? Lá a gente tem muitas informações aí sobre nossos contatos e principalmente sobre as plataformas que a gente tem nossos fundos aí disponíveis, né? Nós somos uma casa Hum. especializada em ações, temos 25 anos que a gente faz gestão de carteira de ações no Brasil e estamos aí disponível aí para atender aí os investidores que têm interesse em conhecer nosso trabalho. Excelente, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer sempre conversar contigo, Luiz Fernando Araújo. Prazer. Obrigado, Fabrício. Um abraço, mestre. E aí, curtiu o papo? Então, deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te espero no próximo Money Play. Tchau.